Okay, let's restart. Wrap up of the day. Então vamos recomeçar. Eu vou falar em português e depois volto para inglês. Vamos ter agora a keynote. Mas foi um dia que começámos com um conjunto de workshops muito práticos, em que experimentámos no Mural do Clima, fomos surpreendidos com as relações que não conhecíamos entre emissões, crescimento económico, fontes primárias de energia, etc. Explorámos a longa experiência da natureza em inovação, adaptação e em encontrar soluções para problemas complexos no workshop com a NBI de inovação e biomimicria. E depois trabalhámos com a saída da casca a linha muito ténue, por vezes, entre uma boa comunicação das boas práticas de sustentabilidade com o que poderemos considerar greenwashing. Depois, à tarde, tivemos dois painéis muito participados. Um com duas visões sobre o mesmo problema, diversas, também duas formas de olhar o mundo, uma mais da macroeconomia com a Sofia Santos e outra mais, se quisermos, de um pensamento mais da engenharia de António Sarmento, e como é que, face aos desafios atuais, estas duas formas de olhar o mundo, como é que estas duas formas de olhar o mundo os podem encarar. E depois explorámos com o Tiago Domingos e o Daniel O'Neill as relações entre economia e energia. O Tiago salientando, digamos, um conjunto os desafios que temos pela frente em termos e a importância da energia, que se calhar não estávamos tão conscientes e que agora nos caiu em cima com a guerra na Ucrânia, e a importância que temos de dar à questão energética. E o Daniel O'Neill com uma proposta muito prática, quase como de um conjunto de orientações já para vivermos, se calhar, habituarmos àquilo que já temos no mundo ocidental, que é um crescimento económico muito limitado. And now I'm very glad to welcome Valerie Keller. Thank you very much. Vou apresentar a Valerie Keller. É um grande prazer ter a Valerie aqui. Ela já fez muitas coisas na vida. É jovem, mas eu vou dar o meu ponto de vista. É uma força de natureza com um grande coração. Essa é a minha impressão. Ela está muito. Ela gosta muito de trabalhar com outros. Ela já fez coisas fascinantes e continua a fazê-las, juntamente com outros, com muitas organizações. Bom, essa é a minha impressão. É isso que eu li, que eu apercebi-me das conversas que eu tive com a Valerie e também aquilo que eu vi e estudei antes. Ela também já teve muitas posições. Ela cofundou Imagine e ela vai explicar o que é, melhor do que eu, e agora é co-presidente do projeto Imagine, é professora associada de Business School em Oxford, e para tentar encontrar novas soluções e reconhecer a responsabilidade como eles estão a confrontar os desafios de hoje, e também era diretora executiva de EY's Global Market e fundou o EY Beacon Institute para tentar discutir problemas globais e por aí fora. Muitas posições de liderança, começou na banca e depois mudou e tentou desenvolver e liderou muitos projetos sociais na saúde, pobreza. Muito obrigado, Valerie, por estar connosco.
Thanks for that. Good evening. It's a pleasure. Boa tarde, é um prazer estar convosco. Muito obrigada por me darem o tempo e a atenção. Quando eu recebi o convite e vi quem é que estar aqui, claro que eu gosto imenso de estar em Portugal. Foi uma oportunidade única para estar com pessoas que eu, de facto, fazerem o possível e fazer o melhor para o nosso mundo. Antes de começar, nós poderíamos fazer aqui uma conversa conjunta e eu gostaria de... eu tenho vindo a perguntar não só aos líderes, mas os seres humanos, enfim, não sei se temos aqui microfones. Eu gostaria de alguns voluntários respondessem a esta pergunta e vamos ver o que é que aparece, se é aquilo que também nos aparece noutras conversas. E depois partilho um bocadinho da minha história, se quiserem, e vamos falar um bocadinho das coisas mais importantes. Enfim, a pergunta é, primeira pergunta, e eu peço aos voluntários uma frase. Quando pensam no mundo de hoje, o que é que os enfurece mais? Uma frase rápida. Pobreza. Não compreender porque é que temos o facto de informação e não agimos. E pobreza e porque é que não agimos. Outro? Complexidade. Uma resposta muito simples. A complexidade, exatamente. Outras respostas. Yeah. Extremos. Os extremos. Incerteza. Enfim, tem a certeza sobre a incerteza. O ritmo lento da mudança, a democracia em crise. Nós não ouvimos nada aqui dos nós, os seres humanos mais jovens. Quando pensam acerca do mundo, o que é que os enfurece? E depois faço-vos outra pergunta. The war. A guerra. Muito bem. E mais? Eu sei que tenho opinião, portanto... Muito bem. Quando pensam acerca do mundo de hoje, o que é que faz a vossa alma cantar? O que é que vos faz cantar? O que é que alegra a vossa alma? A nossa capacidade de ter impacto sobre os outros só sendo. Compaixão. Também queria responder. Música e arte, muito bem. A criatividade, mais o quê? O que é que faz as vossas almas cantarem? Encontrar pessoas, muito bem, é ótimo. Portanto, enfim, com certeza que a sua alma está muito feliz devido a estes encontros durante o dia de hoje. Be around the people I care. Estar perto das pessoas de quem gosto. Uma última resposta. Quando pensa no mundo de hoje, o que é que faz a sua alma cantar? Há tantas coisas que me fazem cantar. Portanto, universalmente, quando nós fazemos estas perguntas, os seres humanos de hoje dizem coisas muito semelhantes. Eu gostaria de partilhar convosco, nos próximos 30 minutos, um bocadinho do meu caminho, e explicar um bocadinho o que é que nos enfurece e o que é que faz as almas cantar, e também contar-vos um bocadinho da história dos seres humanos, aquilo que nós vemos, como é que nós podemos
ajustarmos relativamente àquilo que nos enfurece e que nos alegra. Quando eu nasci, as pessoas procuravam aqui e eles estavam a fazer a pergunta: o que é possível para uma vida? E tinha uma resposta muito interessante. E levaram-nos para os campos de milho de Indiana, para um culto. Sabem o que é um culto? Não é? Uma seita. Portanto, eu cresci num culto nos campos de milho de Indiana, que é exatamente no meio dos Estados Unidos. Os meus pais, eu sou a mais velha de 7 raparigas, como podem ver. Aquilo que eles queriam fazer era afastar-se do mundo. Era a década de 70, eu nasci em 1976, já podem ver a minha idade, e o mundo estava num caos completo. Tínhamos o movimento dos hippies, por isso é que eu chamei aos meus pais os hippies de Jesus. Portanto, eles estavam a reagir à guerra que estava a decorrer na altura, a reagir à insanidade de todos matarem uns aos outros, e tínhamos também os Beatles e o fazer amor, não a guerra. E tínhamos pessoas como os meus pais que se afastaram do mundo. Portanto, eu cresci segregada num mundo completamente diferente e num sistema de crenças completamente diferente sobre aquilo que é possível para a vida e para o mundo do que a maior parte dos seres humanos no planeta naquela altura. Isto significa que eu não fui às escolas públicas, tínhamos que ser educados em casa, não tínhamos a televisão nem a rádio, e todo um mundo que foi erigido, foi construído à base de diferente daquilo que os outros seres humanos à minha volta estavam a pensar o que era possível sobre a sua vida. Dinheiro para nós não tinha qualquer importância, de facto era o oposto, era uma vida de serviço ou de impacto, de certa maneira. Portanto, a coisa interessante é que eu cresci com um código diferente de não deves fazer isto ou aquilo, uma série de proibições, e portanto, eu estou sempre a fazer este gesto porque era de facto um mundo muito pequeno, muito controlado, e tudo tinha a ver com a comunidade e o sistema de crenças que defendíamos. O ponto de acesso é que quando eu saí do culto, eu saí naquilo que eu descreveria como um mundo normal em que todos nós funcionamos. Eu considero o mundo atual em que nós funcionamos como um culto. Eu considero que é um culto do capitalismo, potencialmente tem uma série de regras, de normas, comportamentos, há algumas coisas que têm poder, que é o dinheiro, algumas coisas têm beleza, verdade. Não é falso ou verdade, ou verdadeiro, é como é. E à medida que eu crescia, enfim, naqueles campos de milho, e quando eu estava a experimentar neste momento muito pequeno, segregado, eu e a minha irmã mais nova, e nós estávamos a vestir o gato, estávamos a brincar, a irmos à igreja, e tínhamos muitos gatos, tínhamos tantos gatos que nós poderíamos ter mais do que irmãs. Tínhamos, as mulheres usavam uma touca, e o que é que nós fazíamos? Em termos de moda, nós fazíamos as nossas próprias roupas, e eram saias compridas para as mulheres. A coisa mais interessante era que, à medida que eu estava a crescer neste culto e viver esta supostamente vida idílica, e vou-vos explicar que não era, o que acontecia enquanto eu estava, de facto, a costurar saias compridas, no outro mundo, cá fora, qual era a moda da altura? O que é que acontecia na moda? What's that? Trousers. As calças, as minissaias, as minissaias, claro, são as minissaias, portanto a moda era muito diferente, mas o que foi também muito diferente é a maneira como a moda estava a ser confeccionada. Portanto, nós tínhamos algumas viagens, nós íamos comprar tecido, podíamos utilizar a imaginação com alguns limites, mas o que se passava também na moda é que a moda em todo o mundo estava a passar para uma cadeia de abastecimento muito globalizada, e íamos de 4 a 8 estações para ver o que é que temos mais
Temos 52 estações. Temos a Zara H&M. Temos um mercado muito rápido. Quando eu nasci, o Harold C era o terceiro maior do mundo. Este é o Harold C. O quarto maior mar do mundo estava a ser drenado. Porquê? Alguém sabe? Para a produção de algodão no Uzbequistão. Portanto, nós estamos aqui, longe do mundo, nós achamos que nos estamos a ser segregados, mas de facto as opções que eu estava a fazer à volta da moda, de facto as opções de outras pessoas estavam a fazer decisões sobre a moda inconscientemente que de facto estavam a drenar o nosso sistema hídrico. Portanto, as opções que nós estamos a fazer hoje estão inconscientemente a causar estas falências sistémicas para nós podermos sair da nossa tribo e do nosso culto e fazer coisas que são interessantes e de facto é isto que estava a acontecer. A mesma coisa a acontecer com os alimentos. Nós estamos de facto, temos a nossa horda biológica, toda a gente vai falar pós-Covid, regresso à natureza, etc. Mas entretanto nós estamos a dançar como fadas nos campos à nossa volta. Nós tínhamos os pesticidas. O que é que acontecia ao mesmo tempo na agricultura? O que é que estava a acontecer? Nós estávamos a passar para a agricultura industrializada no mundo. Nós não sabíamos o que estava a acontecer na altura, mas o que é que estava a acontecer quando estávamos assim a crescer de uma maneira muito idílica no culto do capitalismo é aquela noção que temos de fazer mais e melhor com a terra e estava a começar a drenar o solo. E agora, neste crescimento da humanidade, de facto a Bayer comprou a Monsanto que estava a enviar os pesticidas neste campo, com este grupo de líderes que dizem: nós não queremos que isto aconteça, nós queremos ser capazes de dizer como é que não queremos fome para todos, nós queremos saúde para todos e fome para ninguém. E de facto, mas as pessoas antes de vocês podiam ser responsáveis por aspergir os campos. Nós estamos a fazer o melhor que podemos com aquilo que nós fazemos na altura. Bem, eu fui para South Louisiana depois do culto. Este sistema de crenças muito fechado, se nós estivermos neste mundo, as coisas que não funcionavam também é que não íamos aos médicos. Portanto, nós acreditávamos na cura milagrosa, na cura pelo divino. Portanto, o mesmo sistema de crença também existiu no sistema naqueles que não acreditam nas vacinas. Portanto, isto não são coisas abstratas. Por exemplo, os meus pais são apoiantes do Trump e anti-vacinas no South Louisiana. Portanto, as pessoas decidem diferentes maneiras de viver a sua vida e de fazer as suas opções. O que eu gostaria de questionar aqui é o que é que funciona para a maioria de nós, o que é que funciona também para os limites planetários. Nós estamos a trabalhar num pequeno culto, num pequeno ambiente, se funciona para si, tudo bem, mas não funcionou para mim quando eu fui para a Louisiana do Sul, porque o líder carismático morreu e, portanto, não ressuscitou. Nós rezámos, portanto, não tínhamos fé, portanto, a culpa foi nossa. Eu comecei no mundo financeiro e na banca e tinha uma pergunta: porque eu não fui formada para dizer tudo bem, o que é possível para a vida humana é que eu vou dar o meu tempo a ter a educação, a ter o emprego e conseguir ter dinheiro e comprar coisas. Não, mas isto para mim não funcionava porque eu tinha um código diferente. E agora que estava neste mundo, eu estava a pensar qual é o código para viver uma boa vida, qual é o código para viver algo que tenha um impacto. Isto era muito egoísta, tem a ver com realização. Eu pensei que isto poderia ser mais, que eu me realizava melhor. Esta ideia de que nós não estamos aqui para sempre. E, portanto, o que é que torna a vida mais realizada? Qual é o impacto maior que podemos fazer? Eu trabalhei no setor bancário e conheci uma mulher sem abrigo e ela disse: eu não sei o que faria se eu não tivesse este local. E eu deixei
colocar o meu emprego no setor bancário e fui trabalhar para as ONGs. De facto, é um trabalho árduo e não solucionava os desafios globais, nem os... e eu trabalhei nos albergues para crianças e mulheres. Como é que nós podemos fazer umas mudanças sistémicas, um impacto sistémico e através das empresas sociais? Nesta altura era algo novo. Esta ideia que nós não tínhamos os limites entre as fronteiras entre os governos e as ONGs, mas podíamos, de facto, podíamos ser uma força para o bem. E foi este inquérito que eu fiz quando tivemos o furacão Katrina. Lembram-se? O que eu gostaria de falar disto e porque é que eu estou a partilhar isto é porque o que aconteceu durante o Covid para nós, enquanto humanidade, quando nós temos um falhanço sistémico, o que acontece revela as falhas sistémicas que existiam. E o que aconteceu aqui, à medida que nós estamos a tentar solucionar a situação do sem-abrigo e da pobreza, nós sabíamos que ia aparecer, nós sabemos aquilo que vai acontecer em termos das alterações climáticas e nós, como líderes, não sabíamos o que iríamos fazer para solucioná-lo. Portanto, o que aconteceu é que as pessoas morreram. Eu estava a trabalhar aqui nesta fase, eu era uma líder no Louisiana, eu estava a gerir uma empresa social, uma ONG, mas aquilo que eu me apercebi também foi que as ONGs não conseguiam reagir. Nós estávamos, de facto, a tentar evacuar todas as pessoas e estávamos a arranjar soluções para algo que poderia ter sido implementado previamente se nós tivéssemos a coordenação e esta previsão. Estão a ver aqui os autocarros escolares, isto realmente é uma imagem extraordinária. Aqui as pessoas estavam a sofrer e os líderes, os seres humanos que tinham poder para fazer alguma coisa, de facto não se mobilizaram a tempo e horas. Porquê é que eu estou a dizer-vos isto? Porquê? Porque é o mundo atualmente também. E que foi de facto uma descoberta interessante esta noção dos negócios, dos líderes de negócios que podiam ter o poder de fazer alguma coisa e pediram-me para concorrer a um cargo político. Portanto, os ciclos políticos são muito breves e nós estamos simplesmente a tentar angariar dinheiro para poder ter votos e poder político para poder fazer a diferença. Mas parece que dentro deste espaço havia uma regra muito simples, estava muito mais próxima da experiência. Eu estava na administração da Câmara de Comércio. Parece que as pessoas que estavam em posições de negócios tinham algum poder para poderem ter um maior impacto. Portanto, isto foi um bocadinho a evolução daquilo que estamos a ver atualmente, esta noção de os governos, de facto, não podem solucionar os problemas, a tempo e horas as ONGs e as pessoas que estão no setor social também não, e tem alguma coisa a ver com o ímpeto, a criatividade dos negócios, da inovação, que muitas pessoas que estiveram nesta fase, enfim, como é que nós podemos melhorar o mundo, de facto, de repente entraram nestes negócios como força do bem. Os seres humanos são os negócios, as organizações são feitos de organismos, e o que eu fiz foi simplesmente dizer: eu vou-vos contar uma história muito rápida. Parece-me que, enfim, eu tenho aqueles CEOs das empresas que me estão a telefonar. Como é que nós podemos ajudar? Estamos a ver o que é que está a passar, como é que nós nos podemos mobilizar? Nós pedimos ursinhos de peluche. Há pessoas que precisam de alojamento, mas têm logística, poder, a capacidade de mobilizar, poder do mercado. Por favor, usem isto para o mundo e para aquilo que nós precisamos. E conduziu-me a este inquérito. Fui à Universidade de Harvard, ou de Oxford, e eu tentei perceber o código para este mundo, como é que nós podemos falar esta linguagem tão interessante dos negócios. Vou fazer um MBA, e o MBA, que estava lá, e o António e eu estávamos a falar sobre isto, é de facto um código muito simples, que eu achei que estava a funcionar. Portanto, mais do que um código complexo, como é que eu lido com diferentes parceiros. O principal código na altura
que está perpetuado por Milton Friedman, que estava muito próximo de mim no culto. Cresci ao abrigo dos 10 mandamentos, mas quando o cofundador assumiu a função na Câmara de Comércio Internacional, o seu predecessor disse: quando Deus criou os 10 mandamentos, deixou de fora o mandamento mais importante: deves fazer dinheiro. É muito simples, é fácil. E foi isto que eu descobri. Portanto, esta noção de dizer que, de facto, o negócio está aqui para dar lucro aos acionistas. E, de facto, é um jogo muito simples. O problema foi que não funcionava para muitos de nós. Portanto, nós andamos aqui à procura de um propósito de empresários sociais que se juntavam aqui nesta escola de negócios. São aqueles que hippies de sandálias, e havia outros de factos e que tinham poder. E foi muito curioso, porque na minha vida eu vi uma grande mudança entre aqueles com quem conversávamos e que estavam nas margens e que diziam assim: bem, isto não é a norma neste mundo, o negócio é negócio, e temos também os empresários sociais, responsabilidade social, etc. Portanto, eu fui para a Ernst & Young, uma empresa de consultaria que falava sobre com os líderes comunitários ao Fórum Económico Mundial. Mas o que é que mudou? O que é que mudou nestes 10 anos que eu estava de facto a tentar perseguir um propósito, e esta ideia que seres humanos podem se juntar, usar o nosso tempo, o nosso poder para o bem. De tal maneira que quando eu fui a Davos há 2 anos, estes é que eram os sinais do tempo. Sabem, o Fórum Económico Mundial, em que os negócios se juntam com os líderes políticos e os líderes da sociedade civil. E eu estive neste mundo durante cerca de 10 anos, porque eu estava a ver bem quem é que tem poder neste mundo, como é que nós podemos utilizar este poder para ajudar mais, para tomar decisões sobre a maneira de gastarmos tempo e dinheiro. O que foi fascinante sobre isto é que de repente explodiu. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos repensar todo este sistema que é o negócio, a maneira como nós fazemos as coisas, como é que nós fazemos as coisas aqui. Porquê? Podemos falar se nós acreditamos ou não nisto, mas porquê que isto iria mudar? Any guesses? Alguém sabe? A liderança depende do contexto. O tipo de liderança que é necessário tem a ver com o contexto. Que o contexto mudou para nós como humanidade. Nós já vimos coisas em conjunto que nós não podemos deixar de ver. Nós agora temos uma realidade partilhada. Nós podemos discutir quantas pessoas estão nesta realidade partilhada, nós podemos ter uma conversa sobre aquilo que estamos a fazer, mas no mundo inteiro tem havido um entendimento sobre a maneira que temos estado a fazer as coisas aqui não é sustentável. Não estou aqui para ser deprimente, mas eu acredito na possibilidade de seres humanos e o nosso potencial. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu fiz a pergunta sobre o que é que não gosto do mundo e o que é que gosto de ver no mundo. Porque o que fez a minha alma cantar eram os seres humanos que estavam a ter conversas sobre aquilo que nós podíamos fazer sobre a situação e os cuidados a nível humano, individual, que as pessoas estavam a ter. Isto foi o mesmo Davos, isso eram os mesmos seres humanos que estavam a falar da nossa ligação à natureza, estes
separações que nós tínhamos eram diferentes antigamente. E estávamos a falar sobre aquilo que nós podíamos fazer. Isso é o senador John Kerry, que está aqui. E esta fotografia que me fez zangada e feliz. Ao mesmo tempo que o John Kerry estava a falar sobre aquilo que se chamava a Terceira Guerra Mundial. Ele estava a tentar acordar-nos e dizer que alterações climáticas é a mesma coisa do que a guerra. A Terceira Guerra. Mas o que é que eu não gostei? O que é que tem esta fotografia que eu podia... O que é que tem esta fotografia que eu podia não gostar? O quê? As pessoas não estavam a prestar atenção. Mas o que é que nós podemos fazer? John Kerry está a falar da guerra do mundo. O que é que nós vamos fazer? Algumas pessoas estão a pensar agora, deixa de falar sobre isso. Eu quero ir a jantar, a tomar um copo. É normal. É uma coisa completamente normal. O que eu não gostei foi que os humanos certos não estavam lá. Mas o que é que... Então, o Eric aqui, o Eric é diretor-geral de uma empresa agroalimentar. O que é que ele não gostou? Foi o último dia, a última reunião que tivemos. Eric aparece e diz, nós temos a tecnologia. Nós podemos, na China, ver como é que estão a crescer, a produzir framboesas, morangos, e como é que nós podemos, e nós podemos rastreá-lo até os armazéns e depois ele estava a mostrar, os seres humanos têm tecnologia, nós podemos fazer isso, mas o que é preciso fazer é fazer isto em conjunto. Isso foi um momento de liderança, e a questão sobre a liderança, o que nós precisamos agora é a liderança humana. E ele é um diretor-geral, ele estava a trabalhar com 5 empresas, e ele podia não se preocupar, mas ele aparecia como um pai. Eu conheço a filha dele, e ele apareceu de uma forma semelhante com os outros líderes que estavam presentes, e perguntei a um dos líderes das companhias de seguros, um dos anfitriões também, também na área de finanças, e ele disse que eles iam deixar de segurar as fábricas alimentadas a carvão. Então, mas o pai disse, tem orgulho de tudo que faz? E ele não conseguiu responder à pergunta. E o que é interessante é que eu ouço esta pergunta muitas vezes. Normalmente as pessoas que estão em posições de sénior, são muitos homens que dizem o que os faz acordar são as conversas que têm com os seus filhos. É simples a esse nível, como ser humano. E o outro ponto que eu quero falar é a Agnes Callebaut. É como a liderança transformacional que é possível. Agnes em água representa as associações de agricultores em água. Essa associação de pequenos agricultores, a maior parte é mulheres. O secretário-geral das Nações Unidas pediu para ela liderar a cimeira do sistema alimentar. O mundo estava a jantar-se pela primeira vez para depois dizer como é que nós podemos pensar sobre a nossa comida. É uma das maiores missões que nós temos do planeta. Nós não estamos a alimentar as pessoas. Há pessoas que estão a morrer à fome e nós sabemos produzir. São tantas que não estamos a satisfazer as necessidades. A razão porque eu estou a partilhar isto, em vez de liderança transformacional, trabalhou muito bem, disse uma mulher que disse, vou tentar juntar as pessoas. Mas o que é que eu vi que era tão frustrante para a Agnes quando eu estava na Nairobi com ela, as duas gêmeas, e ela estava comigo, e depois eu estava na cimeira, e o que é que aconteceu é sintomático com aquilo que acontece no mundo. Mas, por outro lado, dá-me uma certa esperança. A Agnes foi insultada porque ela estava a tentar trabalhar com os agricultores e
e os grandes negócios, as grandes empresas, mas depois havia pessoas a protestar e depois tinha seres humanos que estavam em posições empresariais e que estavam contra isso. Então era sintomática do desafio que nós temos para nós como seres humanos e a oportunidade que nós temos como líderes e para ver como é que nós podemos juntar as pessoas de uma maneira que podemos ouvir uns aos outros e podemos deixar os boatos que estão do outro lado e isto mostra que nós somos humanos que se preocupam. E quando eu tinha os diretores gerais das empresas alimentares, eu disse à Agnes, eu peço desculpa, só tenho os líderes das grandes empresas. E ela disse, são eles que têm o poder de fazer qualquer coisa, mas o que é que nós temos de fazer como líderes é a capacidade de juntar as pessoas, é que têm o poder para uma ação coletiva. E isto foi o convite. Mas vi outra coisa, noutra reunião de seres humanos, juntamento, entre, por um lado, tínhamos o grupo de seres humanos, e era homens de Davos, a maior parte era homens, mas sabe que este festival, algo, já esteve ali, algo é Carrier. Porquê Carrier? Porque é nos Estados Unidos. Mas eu pensava que estava em outro planeta. Não parecia os Estados Unidos. Não há microfone, peço desculpa. É a capacidade de mudar a perspectiva, tem uma nova perspectiva sobre o mundo, um pouco quando entrei no vosso mundo, uma nova perspectiva do mundo. Então eu fui dos campos de milho e outro mundo perfeito e um sistema que ditava tudo, o alimento, a moda, a minha maneira de ser e depois fui para outro mundo, o mundo dos homens de Davos, Oxford, etc. E depois foi o mundo do poder e tinha menos um mundo de possibilidade. Eu fui a Burning Man por a mesma razão. É porque eu conheci pessoas que saíram de lá, estavam a viver a vida de uma maneira mais livre. Havia mais criatividade, havia mais... Estavam, por exemplo, a trabalhar para Mackenzie e outros e dançavam nos Jogos Olímpicos vestidos de spandex, mas isso é interessante. Mas eu fui ver os princípios para este grupo. Tinha aqueles não deves e depois tínhamos um mandamento que deves fazer dinheiro e depois tínhamos uma comunidade que se juntavam, estavam bastante bem organizados, portanto é tudo no nosso mundo, é um construto da nossa imaginação, é desenhada não pelos humanos que estão aqui, mas de outras pessoas que não estão aqui nesta realidade, que decidiram que eu devia usar calças de cabedal e porque eu gosto o design humanos a juntar-se a criar qualquer coisa que é otimizada para saúde e segurança. Eu gostei das conversas que nós estamos a ter em Davos e estávamos a ter aqui em Burning Man. Estas são as bandeiras dos objetivos sustentáveis do milénio. E depois nós podíamos mostrar a bandeira de paz das Nações Unidas. Este mundo está a convergir. Yeah. Let's call bullshit on it for a second. Why not?
Porque não é sustentável. Não sei o que é que a senhora está a dizer, porque não está a falar para o microfone. Portanto, é só pessoas com dinheiro que podem ter privilégios. São as perguntas que também temos de ter também. Eu não estou a dizer que isso é uma utopia que devíamos fazer. Eles estão-se nas tintas, oferecem os fármacos, as drogas e divertimento. Isso chama-se Sparkle Pony. Isso é um pônei de faísca. E alguns estão ali. Nós temos Sparkle Ponies aqui também. Então, o que eu achei interessante é que há outra possibilidade. Há outra possibilidade para como nós desenhamos, como nós vivemos, como nós criamos. Mas o que é que eu vi também, e o convite também, é que eu vi cada vez mais pessoas dentro desta a questão sobre o que é possível para a humanidade, o que é possível para os nossos sistemas. E o que é interessante, que eu gostava de mostrar, são os mandamentos. Tomem conta de vocês, de si e dos outros. E outra que é interessante, que se tivermos aqui uma lógica predominante aqui, e nós não andamos aí mal dispostos. Então, as normas não são normais, são estabelecidas por alguém. Nós não... Isto tem a ver com aquilo que nós estamos a dizer, circularidade. Nós não lemos as coisas de uma maneira diferente. O que eu achei interessante, eu fui lá não para tomar drogas, não esta... Eu fui lá de uma maneira antropológica e eu disse, como é que isso aconteceu? O que é que eu vejo aqui? E vi uma coisa que também estão aqui neste espaço. Eu vi inovação humana. Havia uma arte incrível que estava a ser criada e foi verdadeiramente fascinante. O dinheiro não existia na praia. É claro, podia dizer que era preciso dinheiro para lá chegar, mas havia tanta criatividade quando tinha a possibilidade para a inovação. E o que é que isso acontece com isto no mundo? De perspectiva, de liderança, saímos da praia, de ver os muros convergerem-se e como os mundos juntarem-se para ver como é que nós podemos ter uma boa vida e o que é que podemos resolver o problema deste dinheiro. Eu estava a ter estas conversas no Fórum Económico Mundial e são semelhantes com as conversas que estão a ter hoje, porque os humanos estão a pensar, mas isso não está a funcionar, tem de haver uma melhor maneira de fazer as coisas. It's natural. We're human. É natural, somos humanos, como já disse, organizações estão feitas de organismos. Quem são os organismos? Os humanos, ou têm uma lógica partilhada como aquilo que nós fazemos, o que é possível fazer, o que eu vi quando estava no culto, e há muitos humanos em posições de poder que têm uma lógica predominante como funciona o mundo. Mas esta ideia que nós somos uma família humana é aquilo que nós vimos aparecer depois do Covid. É assim que é o mundo. Estou aqui a pensar que tudo é possível. Nós somos uma tribo humana. Não, estamos a ver mais tribalismo extremos, extremidades, como alguém disse, é que estamos a ver os dois. A consciência já mudou, então estamos a ver seres humanos que estão noutro espaço de idade a dizer nós somos uma tribo humana, nós não somos separados da natureza, a maneira que estamos a fazer as coisas, já não fazemos, temos outras alternativas. E há 2 semanas estava a falar numa das maiores empresas ou companhias de seguros e fez-lhes uma pergunta: quantas de vós é que teve filhos? Quase todos. Sim, quando está numa posição de lideração, já procriou. Pensei, ponto.
Então estão a dizer, eu não podia calar, eles estavam sempre a passar o microfone a dizer, os meus filhos estão a dizer, eu não como carne, porque é que estão, sei porque é que está a comprar toda esta roupa e porque é que está a fazer este trabalho, e estavam a dizer as palavras que eu pensei que a consciencialização das pessoas mudou, houve uma realidade partilhada. Não estou a dizer se era pior ou melhor. É uma realidade partilhada. E agora, quando eu saí da praia, estava numa conversa semelhante àquelas que tem aqui. Nós temos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e que nós sabemos que podemos ser para a humanidade das empresas. O que é que seria possível se conseguíssemos reimaginar o mundo hoje? Então pedimos aos artistas do mundo para nos falar sobre o que é possível fazer. Então o Reiki Go tem uma Marte, ela tem. Ele diz nas primas voar, e ela já viu o pretos e brancos a matarem-se, ela já sobreviveu isto tudo. Isso é uma forma de liderança e nós. Então as pessoas que estavam na tribo do melhor mundo, nós não era éramos todos nós. Isto foi de mim para o nós. Os líderes estavam a criar um espaço para uma energia coletiva. Assim, nós estamos a tentar mudar os desafios. Yoko Ono, já conhecem Yoko Ono? Sim. Ela e o John deram-nos um trabalho, a pensão Imagine. Ono gave us a piece of art that night. Ela mostrou-nos arte, ela deu-nos um cartão de empresa para estas palavras. O que é que isso quer dizer? Isso é isto quer dizer que a liderança tem de ser liderança transformacional. E o que é interessante desta noite, imagina a aventura que eu fundei e cofundei, Imagine, que Imagine criou porque Yoko Ono deu-nos arte com o Space Transformer. E eu disse, lembra-se daquela canção que o John e a Yoko nos deram? E quando eu comecei a ler as palavras da canção, o que é interessante é que toda a gente começou a cantar no Museu de Arte Moderna durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e todos estavam lá, diferentes gerações que sabiam a letra da canção. E imagina todas as pessoas a partilhar o mundo inteiro. E o que é interessante para nós. Pode dizer que eu sou um sonhador, mas todos nós conhecem a letra da canção. Mas nós não somos os únicos. Somos sonhadores, acordados. E se dizer nós não somos os únicos, as pessoas veem aquilo que eu vejo. Nós temos uma realidade partilhada e nós somos nós. Isto está a tornar-se numa experiência universal. Quantos de nós partilhamos esta experiência? O que fazemos com esta experiência? Não sei. E isso foi Imagine. E aqui o que foi interessante, eu disse, eu não sou o único. Então vamos juntar líderes que podem criar uma mudança. Quem é que tem respeito, quem é que tem poder, quem é que fez isto, aquilo, aquilo outro. Vamos tentar inspirar outros líderes. O Future já existe, mas não está bem distribuída, é a única coisa. Já ouviram dizer isso? O que quer dizer? We have everything to make our world sustainable. Temos tudo para fazer o nosso mundo sustentável no presente. Não se ouve a intervenção do público. Não ouço bem, diz a oradora.
Sim, o futuro já está cá, mas está distribuído de uma maneira desigual. Nós temos as ideias, as soluções, estão à nossa volta, mas nós juntamos no local certo. Existem. Há pessoas que têm tecnologias, inovações, portanto, parte do nosso trabalho enquanto líderes é colocar o futuro aqui no presente. É isso que é possível. Quando pensamos daquilo que acontece no Bangladesh, nós pensamos, e se nós conseguíssemos juntar líderes no espaço da moda para... Sabem o que isto é aqui? Nós podemos fazer cabedal com cogumelos, isto é muito futurista, mas sim, é possível. Existe esta noção de colocar o possível na sala, pôr as ideias extraordinárias, inovadoras, com as grandes empresas que têm o poder de compra, a tecnologia, as pessoas que têm a inovação, mas não são as entidades, são os seres humanos. Criar proximidade entre seres humanos. A mesma coisa com os alimentos. Sabem quantas colheitas é que nós temos no mundo? Menos do número de anos que nós temos para solucionar este problema. Temos aqui temos os legumes que estão a ser criados a partir deste sistema com canalização de água e, de facto, mesmo os sistemas ainda funcionam e é possível que isto funcione, embora a nossa população atinge 10 mil milhões de pessoas. Cada geração pensa que o seu momento é um momento mais histórico, mas a realidade é que nós estamos a viver aqui e, não obstante aquilo que acontece, nós estamos agora, aqui, neste momento. Temos as oportunidades para acelerar isto, mas tem a ver com juntar as pessoas certas, pequenos grupos de pessoas que se juntem para agir em conjunto. Nesta cadeia alimentar, os agricultores que fazem a agricultura regenerativa, que sabem regenerar o solo e colocá-los no mesmo espaço com as grandes empresas, com o CEO, as pessoas que têm o poder na mesma sala com os agricultores, colocá-los na mesma sala com o governo, exatamente. Juntais com o secretário de Estado para a Agricultura. Quem é os seres humanos que se podem juntar enquanto seres humanos e dizerem sim, vamos ver aquilo que é possível e vamos ver como é que nós podemos fazer uma coisa diferente em conjunto. Portanto, não é o mesmo tipo de conversas que nós temos com o John Kerry, que falamos em termos abstratos, mas dizer tu tens isto, tu tens aquilo, ela tem aquilo, e a função dos líderes e aquilo que vocês podem fazer no vosso espaço. Quem são os seres humanos que eu posso juntar uns aos outros e dizer, sabe o que é que nós podemos fazer em conjunto? Isto é possível. É isto que está a acontecer. É assim que as coisas estão a mudar. Pequenos grupos de pessoas que se juntam enquanto seres humanos que depois dizem nós queremos ajudar a avançar as coisas. Temos aqui o poder das pessoas nas ruas. O poder que nós temos é também este poder das ruas. As pessoas têm o poder de ser capazes de decidir como é que o dinheiro é investido e utilizam este poder. O convite para nós é utilizar o tempo, que é a nossa vida, a nossa função de poder, para colocarmos pressão ao nos juntarmos. Isto não é um grupo abstrato, são concorrentes à volta da mesa. Mesmo acontece com uma série de líderes que nós juntamos em Oxford, e é um momento que diz que nós estamos a aprender a ouvir-nos uns aos outros, sermos pensadores de sistemas, construirmos uma tribo, uma comunidade. É isto que está a acontecer em termos de liderança hoje, que me dá esperança e que faz a minha alma cantar. As pessoas estão-se juntar a discutir. Será que somos os arquitetos da nossa morte ou temos a oportunidade de superar isto enquanto seres humanos? Isto é um grupo de pessoas que têm uma causa comum para se conhecerem melhor como pessoas e se apoiarem mutuamente. É isto que cada um de nós podemos fazer nos nossos espaços. O que me dá esperança é quando eu estava a falar com a minha equipa, eu estava a falar com a equipa que está no G20, em Bala, os líderes governamentais, as pessoas que se estão a juntar. Portanto, os negócios estão-se a ligar com as empresas sociais, com as ONGs, com os governos, os seres humanos que se juntam. Estes humanos, esta idade de separação da natureza,
E o que é interessante é que quando nós estivemos nestas conversas nos workshops, 150 mil pessoas em Bali estava-se a juntar numa chamada Zoom para rezar uma oração ecuménica. Portanto, tinham pessoas no palco que representam aqui as diferentes religiões. Tínhamos 150 mil pessoas. E quando eu disse o quê? Tens que repetir o número. Numa chamada Zoom, esta noção de consciência coletiva, isto é extraordinário, que corporiza aquilo que nós queremos fazer. Podemos argumentar se isto faz a diferença, será que vai fazer a minha alma cantar, será que isto vai mudar o mundo? Não sei. Eu acho que é fascinante e deu-me esperança que as pessoas se juntaram, superando as diferenças religiosas, e dizer: eu vou colocar a minha consciência no espaço e rezo pela paz, pelo mundo que funcione para todos. Rezo para que os seres humanos que se juntam possam potencialmente fazer algo melhor. E este sentimento de possibilidade de esperança para o mundo dá muita esperança. Porque se nós aderimos a um futuro distópico, enfim, está tudo estragado, não podemos fazer nada, então o que é que acontece? Isto é o convite para nós. A Margaret Mead, a antropóloga, está numa posição de liderança. O que é a transformação, liderança-transformação, o que é possível para nós como seres humanos é pensar que quem é que são aqueles cidadãos mais comprometidos que se podem juntar. É a única coisa que eu conheço na minha realidade humana e que eu vi e que ajuda a mudar as coisas. Fazer com que há muitas pessoas em conjunto que têm um sistema de crenças conjunto, que se apoiam mutuamente e que se dão corajoso. Nós recebemos esta coragem no coletivo. Como líderes, podem também criar as vossas coletivas. Qual é que é a vossa tribo, o vosso pequeno grupo? Isto é o convite, o que é possível para as nossas vidas. Faz sentido? E muito obrigada por serem isto. É por isso é que eu estou aqui convosco. I'm conscious that it's late. Eu sei que é muito tarde e as pessoas já devem estar com fome. You still want to have a conversation? We've got enough to think about. I have good. Tenho boas notícias e más notícias. Já o jantar está a ser servido, as boas notícias. A apresentação foi de facto fantástica. Muito obrigada. Isto já sabia. Muito obrigada. Se vos deu sentido e vos deu esperança e inspiração, esta foi a minha intenção. As más notícias é que nós só temos 5 minutos para solucionar tudo isto. Portanto, eu não vou fazer as 8 perguntas que tinha preparado diligentemente e vou diretamente dar a palavra ao público, que são muito mais importantes do que as minhas perguntas. Quem quer fazer comentário ou fazer uma pergunta? Valerie? I have 8 questions, so I can do it, but... Eu tenho algumas perguntas que posso fazer. I know all of this and E eu estou muito próxima de tudo o que a Valerie disse, mas como é que começamos? Como é que nós silenciamos aquelas pessoas que não querem acreditar que isto é a realidade? Como é que podemos dar às pessoas esta mesma inspiração que acabou de me dar? Como é que nós podemos fazer isto com os outros? Porque muitas vezes nós acreditamos, temos esperança e temos conversas e quando saímos deste sistema e dos problemas, todos somos seres humanos. A maior parte das pessoas nos julgam. Eu venho do mundo financeiro, recentemente comecei a trabalhar na sustentabilidade. Muitas vezes as pessoas perguntam coisas como: estás a plantar árvores agora? É? Como é que nós nos podemos dar isto? Onde é que nós começamos? Eu acho que a um determinado nível o que eu vos queria transmitir é que nós podemos dizer que eles
que eles estão a um nível em que, de facto, eu tenho que dizer que não é como o mundo funciona agora. Portanto, eu vim exatamente deste mundo. O mundo mudou, ou somos parte disso ou não, e temos que nos apropriar desta realidade, porque de outro modo, qual é a alternativa? Isto é corajoso, potencialmente, porque estas pessoas que estão aqui à volta não me estão a aceitarem como eu sou, e algumas pessoas dizem, bem, eu não vou fazer parte desse sistema. É por isso que há muitas pessoas que dizem, eu não vou já, eu vou começar a minha própria empresa, não quero fazer parte das grandes empresas, vou ser um empresário inovador. Eu deixei também de uma grande empresa, sou uma empresária. Há muitas pessoas que estão a pensar que eu já não consigo funcionar dentro destas grandes instituições, eu vou fazer uma coisa diferente. Diria que o papel do catalisador dentro destas entidades, pensamos em termos de organismos, infeta, contamina-os, pessoas que tenham uma realidade partilhada, e percebemos que temos o poder dentro de nós para mudar as mentalidades e dizer isto é diferente. De facto, está aqui uma argumentação que é muito clara. Não é fácil, mas é muito precisa e eficaz, se for feita da maneira exata, mas temos que ter pessoas com mentalidade muito próxima da nossa e juntarem-se. Mais perguntas? I have one question. Tenho uma pergunta. Duas, de facto. Falámos antes e aquilo que partilhaste connosco. Falámos sobre normas sociais explícitas e implícitas do contrato social, que também falámos. Duas perguntas. A primeira é, quando olhamos para o mundo e vês um contrato social ou vês vários contratos sociais que competem entre si? E quando olhamos para a Europa, os China, os Estados Unidos, enfim, há diferentes contratos sociais. Se pudesse mudar um aspecto das nossas normas sociais atuais, implícitas ou explícitas, qual é que seria aquela norma que mudaria? É muito claro que nós temos contratos sociais. A razão pela qual eu vivo agora na Europa é porque eu achei que isto é uma comunidade. Enfim, nós queremos ajudar a solucionar mais pessoas. E porque a Europa viveu já numa guerra, portanto, esta ideia de dizer estamos mais perto do ambiente, e eu estava naquela lógica dominante do contrato social. Os meus pais são apoiantes do Trump e são evangélicos, portanto, nos Estados Unidos nós temos diferentes contratos sociais, na Europa também, acontece na Ásia também. São humanos que se juntaram, de certa maneira, e que estamos a pensar como é que este mundo foi feito e para quem. Relativamente à sua segunda pergunta, se eu pudesse mudar uma coisa, é preocuparmos um bocadinho mais uns com os outros. Os Beatles acertaram, a única coisa que nós precisamos é amor, all you need is love. O contrato social nós temos que nos preocupar com a humanidade, e não é bom se eu consigo comprar um vestido maravilhoso, mas à custa de uma mulher no Bangladesh que nem sequer tem dinheiro para comer ou para pôr os seus filhos na escola. Portanto, no contrato social nós estamos ligados, e se eu perder, você também perde. Portanto, isto para mim não funciona enquanto ser humano. Este tipo de experiência da humanidade é isto que está a mudar. E dá-me esperança também. Nós, como humanidade, estamos nesta construção social. Porquê é que existe tantos de nós? É porque nós, de facto, somos bastante bons em juntarmos e cuidarmos uns dos outros. De certa maneira, aquilo que criou o problema, a nossa espécie é tão numerosa em termos da maneira como aquilo que nós nos relacionamos com o ambiente, é aquilo que eu penso que é a nossa capacidade de empatizar. Nós estamos aqui, os dois somos uma equipa. Isto é uma coisa muito humana. Será que nós podemos voltar à essência animal da nossa natureza e não tentar mudar a humanidade? Quando existem recursos escassos, enfim, começamos a ter comportamentos muito específicos. Já foram a Ruanda, vão ao Museu do Genocídio, vejam o que é que acontece quando as pessoas se sentiram, ou com a percepção que eles vinham-me atacar, esta percepção de que alguém me vinha atacar.
havia um lenço da Hermès, de alguém que não existia nesta realidade, porque alguém veio atacar. Eu tenho este lenço também da Hermès. Enfim, portanto, essa pessoa poderia ter sido eu. Portanto, isto é que acontece quando os seres humanos têm esta percepção da escassez. É o receio, o medo, a minha preocupação. Nós temos escassez de água, temos escassez de clima e do ar, ainda há acesso aos cuidados de saúde. Se nós entrarmos muito nisto, sabendo aquilo que nós sabemos sobre o cérebro, nós já não vamos ativar o córtex pré-frontal, em que existem muitas possibilidades. É muito importante para nós mantermos neste espaço de possibilidade e de existe suficiente. Isto é o meu convite para nós, como seres humanos. Este instinto que nós precisamos cada vez mais. Mais dinheiro, mais coisas. Isto é uma coisa normal. Mais, melhor, melhor, melhor. Pode ser um convite para nós chegar a um ponto de basta, é suficiente. Isto ajuda-nos também a entrar dentro dos limites planetários. Isso é suficiente. Não simplesmente coisas, mas uma maneira de ser. Que seja divertida, que nos realize. Isto tem que ser suficiente. Não tenho respostas, só tenho convites. Sorry, I always forget the microphone, so sorry. De todas as aprendizagens de hoje, daquilo que eu tenho vindo a ler, eu venho do marketing, portanto pode dizer, meu Deus, marketing, nós estamos sempre nas empresas, todas as pessoas dizem, isto é do marketing. Alguém que nos vai dizer uma mentira e que vai vos obrigar a comprar coisas que não precisamos. Portanto, eu venho do marketing. Mas o que eu acho que é o maior desafio, nós precisamos verdadeiramente de aprender enquanto seres humanos, é trabalhar sobre os paradoxos. Temos que trabalhar com pessoas que não têm sistemas de valores, que não acreditam nas coisas que nós acreditamos. É tão difícil. É só partilhar que isto realmente é muito difícil, porque enquanto seres humanos, enquanto pessoas, ninguém nos ensina a ouvir, ninguém nos ensina a concordar com pessoas com quem não concordamos. E estamos sempre obrigados a seguir as nossas pequenas mentalidades. É muito difícil. E eu acho que temos que aprender a fazê-lo. Mesmo hoje, há pessoas que dizem, vamos fazer isto. Outras pessoas dizem, isto são só drogas. E as pessoas dizem, mas enfim, tu achas que tudo bem, que isto é só drogas, enfim, ou comunidade, enfim, não sei o que dizer. Mas isto é importante para nós, não perder a esperança. Temos de trabalhar com pessoas que não acreditam naquilo que acreditamos. De outro modo, vamos simplesmente sentir-nos frustrados e zangados. E a capacidade de ouvir. Cada vez mais pessoas dizem isto. É uma mensagem que eu gostaria de transmitir. Se há uma coisa que vos dá esperança e que vos é familiar, vocês não são os únicos. Uma mensagem simplicíssima. Há muitas pessoas aí, assim como vocês, portanto, encontrem coragem no vosso coletivo, encontrem o vosso impulso. Eu penso que nós temos que terminar, peço imensa desculpa, mas nós precisamos verdadeiramente de terminar. Eu sei que a sua intervenção foi, de facto, que foi assim um resumo de tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Valerie, foi um enorme prazer. Eu peço imensa desculpa pelas outras perguntas que, infelizmente, não podem fazer. E venham amanhã. Ainda vai ser ainda melhor que hoje. Ainda melhor. Muito obrigada. Tenho fé que isso aconteça. Need to go.